Boa tarde novamente, meus amigos. Aqui quem fala é o Ricardo Venter, consultor Sigma. E hoje estou aqui para apresentar um pouco mais sobre a segunda etapa de formação da base, que leva em consideração a inclusão dos recursos necessários para a abertura e o cadastramento, e a partir daí o planejamento e a programação de ações da manutenção. O primeiro recurso necessário e fundamental para a realização de serviços voltado à manutenção é a mão de obra, ou seja, os funcionários ligados direto e indiretamente a essas atividades. No Sigma, nós podemos incluir e cadastrar todos esses funcionários de forma a organizá-los por área de atuação e especialidades, assim sendo, conseguindo constituir a disponibilidade e a indisponibilidade geral por áreas de atuação. Então, através do módulo mão de obra, nós podemos realizar esse cadastramento. Então, primeiramente é realizado o cadastro e inclusão das áreas executantes, áreas responsáveis pela atuação direta, sendo, por exemplo, áreas gerais como mecânica, elétrica, civil, etc. Depois nós cadastramos a origem, ou seja, as proveniências dos nossos funcionários, sendo efetivo, terceiro ou mesmo estagiários. Depois nós cadastramos as funções, seguido do cadastro da escala de trabalho, que seriam os turnos atuados pela equipe da manutenção. Em seguida, realizamos o cadastro e a inclusão das ferramentas que são utilizadas para o cumprimento das atividades, como por exemplo, martelo, chave de boca, multímetro, alicates, etc. Essas ferramentas poderão ser organizadas e gerenciadas por funcionário. E a partir daí nós podemos realizar a inclusão dos funcionários envolvidos no processo de atendimento. Então, acessando basicamente o formulário de funcionário, nós podemos iniciar esse cadastramento. Então, o primeiro passo, o que é sugerido, é cadastrar o funcionário com seu registro ou chapa, um número de controle, de forma a buscar um padrão e sobre os funcionários que são cadastrados. Em seguida, nós pressionamos a tecla Enter para continuar este cadastro. Serão necessários, basicamente, a inclusão de o nome completo do funcionário, a data de admissão, qual é a função ou cargo que ele executa, a qual área executante ele pertence e qual é a sua origem. Nós temos também alguns cadastros complementares, como por exemplo o seu endereço, informações como telefone, informações pessoais como telefone, e isso já é muito interessante para um controle interno do setor. Além de, claro, classificar o funcionário conforme a sua atuação. Como eu havia mencionado anteriormente, nós podemos classificar as pessoas envolvidas na manutenção como diretas e indiretas, sendo as diretas aquelas que atuam diretamente na execução dos serviços e o pessoal indireto aqueles que dão as condições, como por exemplo, executam planejamento, supervisão ou gestão da área, de forma que unidos, de forma estratégica, seja possível a obtenção de resultados.
Então aqui nós vamos cadastrar um mantenedor. Somente funcionários com essa classificação é que o sistema Sigma permitirá o lançamento de horas sobre ordens de serviço abertas. Já no segundo passo nós vemos a inclusão da sua escala de trabalho. Por exemplo, este funcionário trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, com um intervalo de 1 hora, que corresponde ao período de almoço. Ou seja, o sistema automaticamente vai compreender que dentro deste período, este funcionário vai estar disponível para manutenção. Portanto, todo o lançamento de horas realizado fora essa escala será considerado automaticamente uma hora extra. Dessa forma, o sistema cria um gatilho para poder controlar todo o período trabalhado dentro de um horário normal e um período extra. E que posteriormente eu vou poder acompanhar esta disponibilidade para medir a ocupação ou a produtividade e também o backlog. Eu havia comentado na primeira parte da nossa apresentação que corresponde a medir o índice de aplicado nos nossos recursos sobre o que está previsto e programado em manutenções como, por exemplo, preventivas, checklists e etc. A seguir nós já vemos aí a adição de ferramentas, né? Como nós podemos fazer um controle específico por funcionário e também da sua caixa de ferramentas, de forma a gerenciar e acompanhar, emitindo assim um termo que sugere aí a responsabilidade do mesmo com este item que é patrimônio da empresa e que automaticamente ele utiliza no dia a dia para a realização de serviços. Estendendo as funcionalidades, nós podemos observar que no cadastro funcionário nós conseguimos visualizar o seu histórico de horas trabalhadas, cursos, né? Que nós podemos incluir facilmente. Além de, claro, em alguns processos organizados, descentralizar ou centralizar o atendimento. No cadastro do funcionário, nós também podemos adicionar uma foto, né, automaticamente. E concluindo essa etapa, nós podemos medir aqui a disponibilidade dos nossos recursos. E de forma muito prática, estratificar estabelecendo um período de consulta. Automaticamente, ao realizar o processamento dessa informação, observem que o Sigma já vai contabilizando a disponibilidade diária no nosso quadro, organizando por área e por origem, de forma a apontar a quantidade disponível em carteira. E também nós temos dias em que essa disponibilidade está zerada, né? Que são os dias em ou que não tem previsão de horas em carteira pelo cadastro da nossa escala, como por exemplo sábado e domingo neste caso específico, ou datas ou feriados não trabalhados na empresa, ou então caso o funcionário esteja ausente por algum motivo, como por exemplo férias ou ausência por motivo ou atestado médico. E concluindo a etapa de formação e organização dos recursos de mão de obra, nós vemos a formação do custo, que a grande importância da inclusão da mão de obra é, além da apropriação, ou seja, o controle do que está sendo realizado por funcionário,
controlando assim as horas trabalhadas, emitindo hora normal, hora extra, ou seja, realizando a apropriação desta hora, é também a valorização, saber quanto está saindo a nossa manutenção por recursos de mão de obra. Então, o Sigma permite a inclusão e que possa ser estabelecidos parâmetros de custos de forma a calcular a hora normal aí de cada funcionário, onde nós vamos basicamente estabelecer encargos, estarão associados à hora do funcionário, e valores adicionais, de forma que o Sigma trata e discrimina automaticamente funcionários operacionais e administrativos. De forma a contabilizar aí qual será o custo da hora trabalhada de cada funcionário, já associando o custo médio hora aos encargos e o rateio do total administrativo, ou seja, do pessoal considerado indireto ao processo de atendimento. Bem, amigos, com isso eu concluo aí a apresentação do módulo mão de obra, ficando claro que esse é o primeiro nível de inclusão de recursos. Na nossa próxima apresentação estarei mostrando para vocês um pouco sobre o módulo estoque, que seria o próximo recurso, que define aí o material utilizado para a realização de manutenções. Boa tarde, tchau.